Cruzeiro vai ou não trazer reforços? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Cruzeiro ainda terá reforços nessa janela de transferências, com a lembrança importante de que a janela doméstica se encerra nessa sexta-feira, a partir das 23h59, ninguém mais pode contratar. O técnico Arthur Jorge acabou de chegar e vai ter direito a reforços, mas eles vão chegar apenas na metade do ano. Nem o goleiro, nem o zagueiro, que são as posições mais pedidas pelo torcedor do Cruzeiro, serão contratados por agora. A ideia é que o novo comandante tenha tempo para avaliar o elenco, para identificar necessidades e a partir daí buscar soluções a partir de 20 de julho, que é quando a janela por aqui reabre. Ainda perguntei, antes de gravar esse vídeo, para uma fonte importante no Cruzeiro, se Alexander Barbosa, zagueiro argentino que trabalhou com Arthur Jorge e fez sucesso no Botafogo, vale a lembrança de que o Botafogo passa por uma enorme crise, se o Barbosa poderia ser contratado, e a pessoa assegurou que não haverá a negociação, pelo menos por agora. Você, torcedor do Cruzeiro, acha que a Raposa tem elenco suficiente para sair da situação que se encontra? Lanterna do Campeonato Brasileiro, a pior campanha na história do Cruzeiro depois de 8 rodadas. Bora lá falar do Cruzeiro nesta sexta-feira. Rubens Júnior já está por aqui na Itatiaia. Nós vamos destacar as informações dessa sexta-feira do Cabuloso. Ô, Rubinho, e as novidades? Tem janela de transferências fechando, hein? Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Abílio, Vinícius, João Vitor, Fabrício, timaço da Itatiaia. 12h35. Um abraço especial para toda a nação azul, sempre ligada na Itatiaia e sempre aguardando pelas novidades. Os treinamentos intensos seguem na Toca da Raposa, sob comando do técnico Arthur Jorge, que inclusive, né, já chama muita atenção a forma de trabalho em campo, orientando, participando e tendo o que o Cruzeiro precisa. Vibração, energia para retomada na temporada. Mas os torcedores, inclusive aguardando, né, para que a diretoria possa, no segundo semestre, apresentar novidades. O Cruzeiro que já teve, né, um espetacular investimento no início da temporada. O Cruzeiro que já tem previsto para o segundo semestre, quem sabe, outros reforços. Isso tudo está sendo avaliado pelo técnico Arthur Jorge, sendo avaliado também pelo técnico, o analista de desempenho Joaquim Pinto, pela diretoria. A questão também que o Cruzeiro tem em mente de planejamento para o que investir nesta temporada, e hoje é um dia muito importante entrando nesse contexto, porque a janela para contratação já é fechada, então o Cruzeiro vai até o segundo semestre com o que tem à sua disposição. A janela para o exterior já havia, né, sido fechada no dia 3 e a gente faz um balanço sobre as contratações que o Cruzeiro teve para, né, até então, nesta temporada. O goleiro Matheus Cunha, que agora vai ser muito utilizado, ele que veio contratado junto ao Flamengo. Lembrando, o Cruzeiro a princípio não vai no mercado, a não ser que pinte, né, alguma oportunidade de contratar goleiro. O técnico Arthur Jorge pretende avaliar o que o Matheus Cunha possa proporcionar, né, para substituir o goleiro Cássio. O Cruzeiro teve a contratação também da joia do Milionários da Colômbia, o Neiser Villarreal, que teve boas oportunidades, inclusive a oportunidade de fazer gol e vem desperdiçando, mas o Cruzeiro tem cautela até pela idade do atleta. O Cruzeiro, dentro do que teve de mercado, seguiu com o Fagner, teve também o próprio Gerson, a sua principal contratação. Cerca de 27 milhões de euros. O atacante Chico da Costa, que veio contratado, esteve na última temporada no Mirassol, mas pertencia ao Cerro Porteño. Então, é esse Cruzeiro que agora aguarda a próxima janela ser aberta no meio do ano, no dia 20 de julho, para que possa ir ao mercado. Mas antes, até foi uma palavra do técnico Arthur Jorge quando chegou ao clube, aposta no que tem, por isso precisa recuperar os jogadores depois desse pacotão de reforços do início do ano.
agora só no segundo semestre, Pedro. Foi uma boa oxigenação do elenco do Cruzeiro, Vinícius? Acho que não ainda da forma como precisava, tá, Pedro? O Cruzeiro tem um bom time titular, para algumas posições ele tem bons substitutos, mas tem algumas lacunas. Exemplo, o Lucas Romero sai do time, quem que é o reserva? O Matheus Henrique, atuando como primeiro volante, não entrega da mesma forma. O Cruzeiro não tem também um substituto para o Matheus Pereira. E especialmente nas pontas, eu acho que o Cruzeiro ele vai precisar buscar reforços na segunda janela. Jogadores mais prontos. O Cruzeiro tem até apostas. O Neiser, Vídea Real, como o Rubinho trouxe. O retorno do Bruno Rodrigues, que eu considero uma aposta, muito mais pela questão física, mais aquele ponta para desequilibrar o jogo, mais confiável, como o Arthur Jorge teve no Botafogo em 2024. Eu acho que desse nível vai ser muito difícil, né? O Luiz Henrique, o próprio Savarino, o Thiago Almada, que estava jogando pra caramba. Mas se você quer montar um elenco para disputar todas as competições, o brasileiro já ficou difícil, mas pensando em Libertadores especialmente, vai precisar dar uma reforçada ainda maior nesse elenco. João Vitor Xavier tá com a gente. Afinal de contas, temos que falar dessa situação do Arthur Jorge também, né? Que começa a preparar esse elenco que o Rubinho falou e o Vini trouxe em análise, com alguns dias sem jogos. Como é que isso pode ser vantajoso? Como é que você vê esse tempo para o Arthur Jorge trabalhar, João? Ô Pedro, Abílio, não tinha nada melhor para acontecer para um técnico chegando para o seu trabalho do que ter uma data FIFA para poder conhecer o elenco, conhecer o time, conhecer os jogadores que tem para poder fazer um bom trabalho. Então, assim, veio a calhar para o Cruzeiro a chegada do técnico no momento em que ele tem uma data FIFA para se preparar, para arrumar a casa, para poder dar sua cara ao time do Cruzeiro. E aí eu vou repetir aqui aquilo que eu já disse. Esse será o momento do elenco do Cruzeiro mostrar se é o elenco do ano passado e aquele é o futebol de verdade do Cruzeiro, ou se é o elenco desses 3 primeiros meses do ano onde não jogaram absolutamente nada. O momento é de cobrar do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe um técnico de ponta, o Cruzeiro tem toda a estrutura e todas as condições. Tem que destacar todo o esforço que a diretoria do Cruzeiro fez por esse elenco, renovando com o Matheus Pereira, segurando Caio Jorge, dando aumento, trazendo o técnico de ponta, trouxe o último técnico da seleção e agora trouxe o cara que foi campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo. Ou seja, todas as condições estão sendo dadas ao elenco do Cruzeiro. É hora desses caras mostrarem se eles são milho ou se eles são pipoca. É hora desses caras mostrarem se eles são bons como nós imaginamos no ano passado, ou se no ano passado é que foi a exceção e o momento fora da curva. Acredito que o Cruzeiro possa viver um novo e um bom momento, mas depende muito dos jogadores, e que bom que o novo técnico do Cruzeiro tem esse momento de uma data FIFA para conhecer o seu elenco e começar a trabalhar a sua cara para esse time do Cruzeiro. Ô Fabrício, a gente tá falando aqui de tempo pro Arthur Jorge trabalhar. E aí, como é que era na sua época, quando chegava um novo treinador, dar esse gás pro time? Fala, Fabrício. Fala, Pedro Abílio, beleza? Boa tarde a todos que estão saindo na Rádio Esporte. Pedrão, nossa, já vencei muito esse lado aí. Se contar, velho, eu venho na época que eu tinha 3 derrotas a validade dele. 3 derrotas, já sabia que ia embora. Cheguei a trabalhar com 4, 5 treinadores na mesma temporada, louco. Interino e treinador, sabe? Trabalhei com treinadores também durante 3 temporadas seguidas. Isso é muito bom, porque, sabe, fica tudo do jeito, os jogadores que chegam é mais fácil de integrar, já tem um plano de jogo, treinamento, tudo é muito bom, porque assim, o treinamento é tudo estímulo novo, né, cara? O corpo sente muito, padrão de jogo, é sempre tudo novidade, assim. Agora, eu vivi também todos os lados, né? Jogando titular, reserva, pô, tratando bem pra caramba. Por exemplo, em 2002, eu tava no Corinthians, a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil, Rio São Paulo, e bater o vice-campeão do Campeonato Brasileiro. De 4, assim, títulos que a gente disputou, esses 3 aí, a gente ganhamos 2 e o outro chegamos na final, sabe? Então, mas final do ano, o Parreira foi estar na seleção lá de fora, então gerou uma dúvida, pô, o cara tá tudo encaixado, pô, já tinha aquela intimidade, porque assim, quando o grupo tá bem e tá ganhando também, é mais fácil, né? Também da gente se entrosar e virar amigo, parceiro, a coisa flui melhor. E na maioria das vezes o que aconteceu foi o que aconteceu agora, né? O time não tá bem, não vem o resultado, enfim, e aí gera um motivacional muito grande pro jogador aí, pô, agora vai, cara, agora vai chegar aí, melhorar, vai conseguir render, vai vir os resultados, e por aí vai. E aí tem um lado de você jogando titular, tá vindo treinador novo, e agora, será que eu vou ser titular absoluto? Não sei, tem que trabalhar.
Já aconteceu comigo de eu chegar, de eu estar sendo titular, e aí chega o treinador, assume meio-dia, no coletivo da tarde, já deu um coletivo pra ver, e já me tirou, já colocou no time reserva. Eu nem peguei mais o colete de titular. Então, pode acontecer. Qualquer reserva. Né? Quando vem a reserva, você fala, caramba, agora é o momento. Os jogadores que não estão sendo utilizados pensam assim, né? Que agora é o momento. Porque é o que é certo, né, Pedrão? Do treinador vir e avaliar você no dia a dia, no jogo, independente de nome, independente de idade, independente de contrato. Entendeu? Então, gera essa competitividade nos dia a dias e o treinador tem que estimular isso, porque é isso que faz o time evoluir. Né? Não se acomodar quem tá jogando e nem desanimar quem não tá jogando, porque o pior é isso, é você tá lá na reserva, e aconteceu algumas vezes comigo, você fala, pois eu nunca vou jogar, esse cara aí é filhão desse treinador, eu não vou jogar. Então esquece, e aí você não treina muito, e aí quando precisa você também não tá lá alto nível, você acaba sentando no contrato. Porque o ideal é você tá todo mundo motivado, né? O jogador, ele quer ser útil ali, né? Mesmo que às vezes ele sabe, o jogador sabe, tem leitura, porque o campo é que manda. No vestiário, quem manda é o campo. Então, quando tem alguém ali que não tá mandando, que o campo não tá mandando, e o jogador tem essa leitura, o fulano tá jogando por causa disso, isso, aquilo, mas não tá jogando pelo campo, aí começa a gerar uma coisa ruim no vestiário. E aí essa competitividade, ela diminui. E aí começa os rachas, divisão, porque o jogador, ele quer estar sendo útil ali, né? Mesmo que às vezes ele não tá jogando, mas ele falou, eu tô de olho em você, cara. Vai chegar a tua hora, você viu que o fulano tá bem, o jogador sabe, não, eu sei ele tá bem, mas eu vou trabalhar aqui pra mim ficar bem. Caso contrário, aconteceu uma situação assim muito comigo, uma vez aconteceu uma situação comigo extremo, né? No São Paulo tava até afastado. E aí chegou o Paulo Tuori, assumiu, reunião, me chamou, falou, não, quero contar com você, cara, pro projeto, tal, nossa, e pra mim aquilo lá mudou minha vida, né, meu, você é outro jogador. Porque receber, você acaba que tem que receber mesmo, mas é que você quer estar jogando, né, cara, a felicidade tá completa pro jogador quando ele tá jogando, quando ele tá participando ativamente do projeto. Não digo nem tá jogando por essas coisas que eu falei anteriormente, mas assim, tá ali, né, tá participando. E aí, é isso, mais ou menos isso tudo que acontece, é uma reviravolta mesmo, ô Pedrão. É isso. Valeu, guerreiro. Rubem Júnior, portanto, próximos passos aí do Cruzeiro. A gente falava sobre, né, a janela que foi fechada hoje e ontem pintou uma informação, o Emerson Pansieri também trouxe a informação na Itatiaia a respeito de de um possível interesse do Cruzeiro no Plata, do Flamengo, que inclusive o Plata lá apagou as fotos que tem com a camisa do time carioca, vai ser negociado, né, depois do meio do ano, não interessa ao técnico Leonardo Jardim, mas o Cruzeiro não fez nenhum tipo de proposta para contar com o jogador. Cruzeiro que teve uma sexta-feira de trabalho, o Caio Jorge se recuperando de um trauma no pé direito, também o Lucas Romero com uma fratura na costela, ainda não estão 100%, vão sendo, né, integrados aos poucos ao elenco principal que segue na intensidade a todo vapor. Pedro! Ver aqui o que o Vitor Moreira trazendo pra gente, porque nas últimas horas, no mundo celeste do futebol, muitas especulações. Fala comigo, Vitor! Oi, Léo, meus amigos da Bancada Democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, a janela de negociações no Brasil fecha hoje. Agora, deixa eu te falar, será que o Caio Jorge vai sair? De novo o Flamengo quer o Caio Jorge? Não vai dar sossego? Pois é, daqui a pouco eu te conto tudo sobre isso. E tem uma outra notícia também de bastidor sobre uma possível saída de um zagueiro do Cruzeiro. João Marcelo, será que vai embora também? Eu não vou te contar agora não. Fica aí, daqui a pouco eu volto com todas essas informações. Valeu, gente. Maravilha, Vitinho. Tá aí então, Aninha. Léo, é o flamenguista, é o carioca, tentando se dar bem em cima do Mineiro, mas isso não vai acontecer. É uma troca ilusória, mais um devaneio dos cariocas pra cima dos cruzeirenses, tentando levar o nosso artilheiro para um jogador problemático. Então isso não vai acontecer, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Um jogador problemático é o que brigou outro dia. Ela tá falando problemático é o que tá aqui, Artilheiro do Brasileiro ano passado, artilheiro do Brasil ano passado, e já tá com 8 gols em apenas 11 jogos. Então não tem conversa, não tem discussão, essa troca aí é conversa fiada de carioca. Mas e se ele quiser ir?
Ele não quer ir, Fábio. Ele Lá é muito mais legal, né? Ele tem mar, praia, ele não gosta de cariocas. praia, assalto, confusão, muita correria. A vida do mineiro é mais tranquila, um pãozinho Ele de gosta de queijo, mandar o passinho, acho que ele vai fazer sucesso lá. Ele gosta daqui, ele gosta de Minas. Ele Preocupa gosta não, de viu, brigar Cruzeiro? lá no Rio, a briga é mais séria, que lá o trem Caio Jorge é Cruzeiro. É ruim. Especulação no planeta celeste do futebol. O Vitor Moreira daqui a pouco vai trazer mais informações. Ele já quer dar uma pílula pra gente aqui, vamos ver. Meus amigos da Bancada Democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, a janela de negociações no Brasil fecha hoje. Agora, deixa eu te falar, será que o Caio Jorge vai sair? De novo o Flamengo quer o Caio Jorge? Não vai dar sossego? Pois é, daqui a pouco eu te conto tudo sobre isso. E tem uma outra notícia também de bastidor sobre uma possível saída de um zagueiro do Cruzeiro. João Marcelo, será que vai embora também? Eu não vou te contar agora não. Fica aí, daqui a pouco eu volto com todas essas informações. Valeu, gente! Tá aí, Caio Jorge por Plata. Dá não, né, Aninha? Léo, sem condições. Eu tava pesquisando aqui, o Plata, ano passado pelo Flamengo, tem 5 gols, algumas assistências, algumas participações ativas aí nos gols, mas é fora de cogitação, né, gente? Você trocar o artilheiro do time, o artilheiro do Brasileirão, por um jogador que fez 5 gols no ano passado, um jogador que tem um histórico extra-campo problemático, então assim... Daqui a sem pouquinho condições. você detalha mais essa situação. O Vitor Moreira vai trazer mais detalhes dessas especulações, né? Dizem que o Cruzeiro teria sondado Plata, o Cruzeiro nega, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o equatoriano está com alguns problemas disciplinares no Flamengo, e de equatoriano com problemas disciplinares o Fael entende, daqui a pouco ele pode dar opinião também, ou não? A cara dele. Equatoriano tem um do passado aí. Tem um eu do sabia. passado. Vamos ouvir a Vitor Moreira, direto da Toca da Raposa 2, com informações de bastidores. Como é que está esse mercado celeste, Vitor? Oi, Léo. Ontem nas redes sociais foi um alvoroço danado, né? Por causa de uma possível troca entre Cruzeiro e Flamengo envolvendo Caio Jorge e Gonzalo Plata. Mas aí o que eu consegui apurar dessa história? O Cruzeiro em momento algum procurou o time carioca para uma negociação. Não teve até o dia de hoje nenhuma negociação entre os clubes por uma troca. O Cruzeiro não procurou Plata, não procurou Flamengo e nem vai fazer isso para envolver o principal goleador do time. Lembrando que a janela de transferências entre clubes no Brasil fecha hoje. Surgiu também que o lateral esquerdo Kaique poderia ser outro envolvido, mas aí é forçar a barra demais, né? Não tem jeito, ele está na seleção brasileira. O Cruzeiro recentemente recusou uma proposta de venda de 9 milhões de euros, quase 56 milhões de reais no Como da Itália, e ele ainda vai ter o contrato renovado assim que voltar da seleção brasileira. Agora, quanto ao João Marcelo, o zagueiro recebeu uma proposta do Internacional, mas a tendência é de que ele continue na toca e, como eu disse, hoje é o último dia de negociações aqui no Brasil, então o João Marcelo deve permanecer mesmo no Cruzeiro, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, mas isso não deve acontecer. Com você, Léo. É isso aí, Léo. É igual a Nandinha falou aqui, né? O Flamengo quer que o Cruzeiro entre com um olho e o Flamengo entra com os dois deles, né? É fora de cogitação, gente. Isso aí é os devaneios ali dos flamenguistas. Já já a gente compara os números de Plata e de Caio Jorge, mas sobre o João Marcelo. Léo, o João Marcelo seria uma boa venda, porque ele não está sendo utilizado no Cruzeiro. A gente tem ali o Jonathan Jesus na nossa reserva. Mas, infelizmente, o Inter não ofereceu as garantias que o Cruzeiro precisa. É mais uma vez, né, Léo? É tentar fazer o Cruzeiro de bobo. Pedrinho, o Cruzeiro tem dinheiro em caixa, mas não está rasgando dinheiro. Então, quer levar? Paga. É bom vender para quem é quem bom vai pagar, pagador, né? né? É isso. Então o Inter não deu as garantias necessárias e aí provavelmente o mercado fecha hoje, não vai acontecer nenhuma reviravolta aí até o final do dia. Então o João Marcelo permanece na Toca da Raposa pelo menos até o meio do ano. Na telinha agora então, gols de Caio Jorge, gols de Gonzalo Plata. É cruel essa comparação, Ana? Cruel, Léo, não tem o menor... O Plata é até um bom jogador, ele precisa melhorar ali o extra-campo dele, é um jogador até que a gente precisa de jogador de beirada, mas jamais numa troca com o Caio Jorge, o principal artilheiro do Cruzeiro, hoje é o principal jogador do Cruzeiro. Então, assim, é fora de cogitação. Se quiser depois, o Cruzeiro fazer uma proposta para trazer o Plata aí no meio do ano, pode ser que sim, Léo, porque é um bom jogador. Precisa, igual eu falei, precisa melhorar essa parte extra, mas uma troca com o Caio Jorge, uma troca com o Kaique, agora recém-convocado para a seleção brasileira, é fora de cogitação, é sem chance, são dois jogadores fundamentais para o elenco do Cruzeiro. Só tinha esse lance aí fazendo gol do América, não tinha outro gol do Caio Jorge, não? O Assim, que tá acontecendo? A gente até conversou na live do Camisa 12 ontem, Léo,
a divulgação dos casos do Plata é porque o Flamengo quer que ele saia. Porque jogador brasileiro aqui, principalmente a gente trabalha na comunicação, tem aos montes com casos parecidos, né, Léo? Exatamente. É verdade. E a os imprensa números estão aí na carioca telinha, pressiona, né, Léo? são, assim, bem... Há uma disparidade, né? O Caio Jorge... Caio Jorge, ano passado, fez, se eu não me engano, em torno de 29 gols entre brasileiro e enfim, o ano inteiro. E o Plata tem 5 gols e o número de assistências eu não consegui encontrar, Léo. Mas são 5 gols e vamos colocar aí mais umas 5 assistências. Aí você vai trocar pelo Caio Jorge, que é uma peça fundamental, a gente tá vendo aí. Tem 3 jogos que ele não joga, tem 3 jogos que o Cruzeiro não marca. Então, assim, é uma troca fora de cogitação. O Gonzalo Plata, se viesse, no caso, vir para o futebol mineiro, morar em Belo Horizonte, né? Não tem os mesmos atrativos que tem no Rio? Ou tem? Tem, viu, Léo? Só não tem a praia, mas o restante tem, então tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, porque o extra dele é bem pesado. Tem uma boleirada aqui em BH que tá achando muito atrativo ultimamente. Né? Por que eu digo que o Fael entende isso? Porque passou um outro equatoriano recentemente pelo Atlético que era também meio rei do BO, né, cara? Não, Léo, ele gostava muito de beijar na boca. Gostava muito. Isso aí não tem problema nenhum. Tem, Nandinho? Depende, Léo. Não, tem problema não. Léo, eu sou defensor os caras me mandam foto dos caras tomando cerveja, eu falo, cara, agora, por exemplo, essa folga que ele teve no carnaval e tal, ele tá de folga, deu uma semana de folga, deixa ele tomar a cerveja dele, se ele quiser virar a noite hoje, ele tá na folga dele. Até o fato que interfere o corpo dele, que é a ferramenta de trabalho dele, se ficar virando sempre à noite, se ficar sempre em resenha, porque hoje é em condomínio fechado. Hoje é mais difícil a gente ter acesso a isso, mas a gente fica sabendo, o clube fica sabendo, não adianta dar o migué de chegar no clube e falar que não tá bem nos primeiros minutos de treino para descansar o corpo ali, o clube sabe. E às vezes o jogador nem é utilizado, a torcida cobra por decisões internas diante de tudo que chega lá pro clube. É porque a gente fica dando indireta, né, Léo? Mas o jogador tem que pensar, sou novo, por exemplo, tô vindo de lesões, é isso que eu quero? É isso que eu quero, é isso que você vai ter. Sua carreira vai ser precoce e você não vai desfrutar de todo o potencial que você tem. Então eu defendo com limites. Beijar na boca é bom demais, que desfrute com limitações. Há vários casos que a gente já presenciou, eu mesmo já fiz várias reportagens a respeito disso, e a gente vê, vou usar um exemplo recente. Está acontecendo agora essa grita, né, que não é geral, mas é de boa parte da torcida, pela convocação do Neymar para a seleção brasileira. O Neymar também não foi, durante um tempo da carreira, exemplo de atleta, aquele que se cuida mais do que tudo. Quando a cabeça depois vai querer, poxa vida, eu quero mais uma Copa, o corpo já não vai responder. Eu vou usar mais um exemplo, Léo, e esse é o que mais me preocupa. Porque a boleirada mais velha, é difícil entrar na cabeça deles. A base hoje de todos os clubes tem me preocupado, Léo. O que você tem visto da molecada usando vape, da molecada excedendo no goró, da molecada aprontando, com concentração inclusive, sendo pego com coisa dentro de CT, me assusta a molecada. E é isso que vai fazer a diferença entre os que vão conseguir seguir adiante na carreira e os que vão encerrar de forma muito precoce. E a Aninha pode falar muito bem sobre isso, porque é uma educadora física, né? Exatamente, e sabe que Léo, efeitos de uma vida desregrada no físico complicam. O atleta, o corpo dele, ele trabalha com o corpo dele, então ele precisa se cuidar. Então é igual o Fael falou, na folga, uma cervejinha, sai aqui, uma noite ou outra ele vira, ok. Mas isso não pode ser uma coisa constante, porque o seu corpo vai cobrar. A gente vê aí hoje Cristiano Ronaldo com quase 40 anos, jogando em alto nível ainda, e o Neymar com 34, já não consegue correr tanto. Eu fui ver Corinthians e Santos, deu uma tristeza de ver o Neymar. Teve uma hora que ele se esforçou ao máximo para chegar na bola, a cabeça pensa, mas o corpo não vai. E nem só pra jogar bola, até pra fazer o Alterosa Esporte, por exemplo, eu falo pra Nanda, pega leve durante a semana. E ela durante a semana, pega leve. Eu tô dormindo cedo e acordando 5 horas da manhã pra treinar. Tem dia que o Fael chega aqui que ele tá acabado, tá até difícil de falar. Ontem eu trabalhei de 10 a 11. Ontem eu trabalhei até 11h30 da noite. Chegou aqui, ele tava meio baqueado, tava meio delirante ainda, viu? Vamos sair. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!